Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Webinar na Indústria, esse projeto que faz parte do site Indústria News, industrianews.com.br. O site tem muito conteúdo bacana, muito conteúdo exclusivo, falando do setor da indústria da Bahia. Também no site vocês encontram todos os episódios do Webinar da Indústria, então convido a todos a conhecer o site, visitar, acessar, ver muita matéria, que tem muita coisa bacana por lá. Hoje a gente vai falar sobre engenharia, inovação e avanço da construção civil aqui no Brasil. A nossa convidada é a SH. A gente está falando aí de uma empresa brasileira com mais de 50 anos, na verdade está fazendo quase 60 anos, são 56 anos de história, especializada em soluções para estruturas de concreto com sistemas de formas, andaimes e escoramentos utilizados em grandes obras. Uma companhia com 11 unidades no Brasil, presença internacional. E para falar sobre esse momento da empresa, eu diria um bom momento da empresa, eu converso hoje com dois executivos da SH, diretamente da área industrial. Eu estou trazendo aqui Avelino Garzoni, ele é diretor de engenharia, a gente vai conversar muito sobre o ciclo de crescimento da SH Indústria. E também vou conversar com João Paulo Corvo, ele é gerente comercial da companhia. E aí a gente vai falar sobre Bahia, sobre os projetos da empresa aqui no estado, sobre as obras que a empresa tem participado, dentre elas, uma das mais importantes aqui de Salvador, que é o VLT de Subúrbio. Avelino, João Paulo, obrigado pela presença de vocês. Eu vou conversar com o João Paulo inicialmente, para ele contar um pouco mais da história da SH, né? Traçar um perfil da empresa, conta um pouco mais sobre a SH. João. Perfeito, Geraldo. João Paulo aqui, tá? De antemão, já agradeço aí o seu convite. Tá? A SH aceitou aí honrosamente participar aqui desse bate-papo contigo. E nesse momento tão importante, tão legal para a construção civil no estado da Bahia e no Brasil como um todo, né? Então, a gente está num momento bastante oportuno. Vamos falar de coisas boas aqui nesse momento, né? A SH, como você falou, vai completar esse ano, no segundo semestre, 57 anos de idade, então é uma empresa já de mais de meio século, já super consolidada no mercado nacional e internacional também. A filial internacional que você citou, ela fica em Assunção, no Paraguai. Já tivemos também uma experiência na Colômbia durante quase uma década. Aqui temos 12 unidades espalhadas pelo Brasil, né? 2 na região sul, 3 na região nordeste, no centro-oeste em Brasília, temos no norte em Belém e nas 4 principais capitais nossas do sudeste. Então, a gente tem uma capilaridade muito grande e isso nos possibilita atuar no território nacional como um todo. É uma empresa hoje de aproximadamente 1.000 funcionários, espalhadas por toda essa região. Tá? Inclusive, temos uma indústria, né, da qual o Avelino é o diretor lá desse setor, que fica no Rio de Janeiro, lá no bairro de Campo Grande. Recentemente, a gente fomos agraciados aí, honrosamente, com o selo GPTW, as melhores empresas para trabalhar, que é muito legal. Então, a gente tem um ambiente muito propício para desenvolver não só negócios, mas também pessoas. Crescemos aí ao longo de 24 para 25, algo na ordem de 15%, tá, de crescimento. Então, a gente está acompanhando o crescimento da construção civil no Brasil e na Bahia. Estamos prevendo crescer aí aproximadamente 10% nessa jornada 25 a 26, né? Alguns números para dar dimensão aí do tamanho nosso, a gente movimentou só no ano de 25, aproximadamente quase 20 mil caminhões entraram e saíram das nossas bases. Então, um volume muito grande de equipamentos que a gente acaba movimentando. Foi investido aí algo da ordem de 100 milhões de reais no biênio 24, 25. Esse ano estamos investindo mais 60 milhões de reais. Estamos muito plugados nesse ambiente tecnológico. Temos uma plataforma muito interessante chamada SH Digital à disposição dos nossos clientes e, ao mesmo tempo, lidando com um ambiente super desafiador, né? Que é esse momento da construção civil que requer tanta aplicação de tecnologia de construção, linkado com essa necessidade de fazer frente a essa escassez plena e completa e crescente de mão de obra que adentra os canteiros, tá? Então, é um ambiente desafiador, mas muito gostoso de se trabalhar, porque tem negócio, tem oportunidade, tem obra privada, tem obra pública, né? E aqui na Bahia a gente está já há mais de 30 anos, 32 anos de Bahia, ficamos ali na região metropolitana, no município de Simões Filho. Aqui atuam 55 colaboradores aproximadamente, temos aí hoje perto de 200 contratos
celebrados em toda a região do estado da Bahia e Sergipe, que são os territórios que a gente atua. Então, de forma resumida, é um pouco da empresa que a gente está conversando um pouco nesse cenário atual. A gente vai falar muito ainda de Bahia, mas eu queria voltar para Avelino, na verdade, começar com Avelino, falando um pouco sobre a unidade industrial lá do Rio de Janeiro, que ele cuida, né, que tem uma projeção aí de crescimento para esse ano, investimentos em modernização, né, em novas tecnologias. Fala para a gente um pouco desse novo momento, do que está planejado para o setor em 2026, Avelino. Então, primeiramente, agradecer o convite mais uma vez, Geraldo. Eu acho que o João já deu uma introdução boa aí do ambiente de mercado, né, das demandas. A nossa unidade industrial, ela atua num segmento residencial. O segmento residencial, desde o baixo padrão, médio e alto, tá? Ela vai desde, por exemplo, a Minha Casa Minha Vida, até uma grande edificação especial, por exemplo, uma torre de 50 ou mais pavimentos. Então, a gente atende um segmento residencial, mas em todos esses 3 nichos, né? Então, dessa forma, a gente tem que visar essa aderência a esses 3 nichos e as metodologias construtivas que são diferentes para esses 3 segmentos. Muito embora o nosso foco seja a melhor produtividade, né? Abaixar o prazo e o custo da obra. E a sinalização do mercado, que o João já comentou agora sobre essa contextualização da mão de obra, ela indica uma industrialização dos canteiros, né? Com digitalização, etc. Então, a SH Indústria está atenta a isso. E em termos de estratégia de crescimento, em função dessa demanda e dessa previsibilidade que a gente consegue ter hoje, logicamente, a inovação em tecnologia a gente não pode deixar de passar por isso, né? Talvez a otimização de processo ela venha junto com isso, né? Porque você não pode ter uma reforma tecnológica sem otimizar os processos, rever as linhas, né? Diversificação de produtos, né? Porque esse novo modelo requer isso também, né? E expansão de mercado mesmo, até mesmo da forma digital também, né? Não só da forma presencial. E o resto é pessoas mesmo, trabalhar as nossas pessoas. Essa vamos dizer assim, são as estratégias mais adotadas aqui agora, tá? É o que a gente vê hoje para a indústria. Aqui, eu estava sem um som aqui. A unidade industrial do Rio atende o Brasil inteiro? Como é que é esse processo? Atende o Brasil inteiro. Nós temos a parte comercial e a Fabril própria, mas a gente faz parceria com todas as pontas. Essa capilaridade favorece muito a SH e dá muita competitividade a ela, porque a gente atende a todos, né? E consegue ter o apoio local das unidades de locação também. Isso é praticamente uma integração entre essas 2 unidades, né? Me diga uma coisa, Avelino, na sua experiência aí, na sua avaliação, quais serão os principais vetores aí de crescimento da construção civil para os próximos anos? Como é que vocês estão trabalhando? Você falou muito da questão residencial, né? De habitação, Sim. Né? E a gente vê muita coisa de obra, de infraestrutura, enfim, mas o que é que vocês estão pensando ou vislumbrando para os próximos anos? Olha, na questão de vetores assim de crescimento, a gente tem coisas que estão dentro da empresa, dentro do mercado, e tem coisas que têm a ver um pouco mais vamos dizer assim, até com a macroeconomia, vamos dizer assim. Eu diria que, por exemplo, um vetor muito importante é o crédito, né, e a habitação. Isso é o motor, né, do negócio, né? A retomada e ampliação, por exemplo, de programas habitacionais, Minha Casa Minha Vida, né? Você vê que o FGTS está com recorde, né, de financiamento agora, a expansão do crédito imobiliário como um todo, e para a classe média agora, mais, né? Você acho que teve essa. Isso é um vetor muito importante, né? Não só ele, mas como outros. Eu diria que outro vetor aí do mercado, não só residencial, mas da construção, falando um pouco, é a infraestrutura, né? Talvez seja o maior driver estrutural que a gente tenha, né? A infraestrutura gerando emprego, são 280 bilhões por ano hoje de investimento. Eu acho que isso aí vai ser também um outro drive muito... um drive muito... A queda de juros, aí, como eu falei de macroeconomia, né? A queda dos juros também é outro drive muito importante para a gente, que é
é onde a gente vamos dizer assim, onde o investidor entra, onde o construtor entra com mais força. Agora, um driver super importante, que é esse que a gente foca muito hoje aqui na indústria, tem muito a ver com a gente, com o que o João comentou também da mão de obra, é a industrialização e produtividade. Esse modelo ele está pegando muito, e eu acho que isso é cada vez maior, essa adoção de metodologias construtivas, né, que visam isso. Quer dizer, cada vez mais a gente tem a ponta executando e cada vez a gente está com um back-office planejando mais, fazendo, vamos dizer assim, o trabalho de planejamento. E isso é uma coisa. Outra coisa que é um driver também importante é o déficit habitacional, que está junto disso aí também, né? E a própria urbanização, né? Você vê que a verticalização, né, e o adensamento urbano também leva a isso. Então, eu vou botar até mais um, poderia dizer que a sustentabilidade e o ESG também são drivers importantes, né, porque eles têm aquela pressão, a gente tem aquela pressão por eficiência energética, crédito de carbono, redução de carbono, enfim. Tecnologia e digitação, eu acho que já está um pouco dentro do que eu respondi, mas seria também outro driver, né? Eu acho que esses seriam os principais, eu acho que já está bom até de driver, né? Com certeza. Eu acho que seriam os principais. Na unidade aí de vocês no Rio, vocês produzem o quê? Explica um pouquinho didaticamente isso, e já emendo uma outra pergunta. Comparando com outros players do mercado, ou até com outros países, como é que a empresa a SH se situou? Está bem situada? Vocês estão usando o que há de melhor de tecnologia, oferecendo um mercado melhor? Enfim, explica um pouco para a gente esse processo aí. Olha, eu vou começar a responder, Geraldo, pela sua primeira pergunta, o que a gente fabrica aqui. Mas, assim, nós fabricamos equipamentos para atender esses nichos que eu te falei. Mas fabricamos equipamentos em alumínio, projetados rigorosamente, customizados para a obra, visando a repetição. Na verdade, nós atuamos no mercado de repetição, de padronização. Isso é muito importante falar. Mas a gente não atua só vendendo equipamento. Então, apesar da gente ser uma fábrica, a gente tem uma engenharia agregada, que vai desde o projeto do cliente, desenvolvendo o projeto do cliente, até o acompanhamento e a entrega da obra. Então, não é justo até falar que a gente é uma fábrica e vende os equipamentos. Então, eu queria só, o primeiro ponto nós vamos ao cliente, entendemos o projeto dele, convivemos com o cliente nas otimizações do projeto, e não só no que se refere ao nosso produto, com toda a cadeia de valor envolvida, né? Porque a gente vê toda a metodologia do cliente e atua em cima disso tudo. Então, daí a gente vende o equipamento para o cliente faz a obra com o nosso acompanhamento, e a gente colhe aí, vamos dizer assim, os indicadores e direciona a obra dele, ajuda ele a manter a obra dele dentro do planejado. É isso que a gente faz no geral, tá? Para falar um pouco da fábrica. A fábrica não é uma fábrica puramente simples. Comparado com os outros mercados, tem situações muito diferentes. Os outros mercados já têm uma mão de obra mais escassa há muito tempo, uma mão de obra cara, né? Mas uma mão de obra mais produtiva. Nós temos uma mão de obra menos produtiva e agora estamos com escassez de mão de obra. Então, a gente saiu do 0 para o 10 de uma vez só. A SH, em particular, ela já usa tecnologias que vieram de fora, né? Tecnologias que foram mais difundidas no pós-guerra por conta da própria necessidade da Europa ser reconstruída com muita rapidez e baixo custo, né? Então, daí surgiram as formas industrializadas. Então, a SH já trabalha dentro de um contexto de produtividade muito grande. Então, eu diria para vocês que as metodologias são muito parecidas em alguns pontos, mas nós usamos menos metálicos, menos pré-moldados que alguns. E uma situação particular, no próprio Brasil, você tem situações diferentes e metodologias diferentes dentro do próprio Brasil. Tá? E quando as condições de mão de obra, as condições econômicas e políticas mudam,
todas essas metodologias sofrem alguma coisa, porque a engenharia, na verdade, o Geraldo, ela não é a solução técnica. A solução técnica está dentro, o equipamento está dentro de um contexto muito grande, está dentro da cultura do construtor, está dentro da normalização que existe na região, está dentro dos recursos que ele pode ter, do preço que ele pode pagar, do prazo que ele tem para fazer. Quer dizer, então a engenharia, na verdade, é isso. Isso é o que a SH se propõe a fazer, né? E esse diferencial é o que eu acho que a SH tem de melhor, porque dentro do que é o bolso do cliente, o tempo que ele tem, o prazo que ele tem, é que a gente atua. Perfeito. Ô, Geraldo, só me permita complementar uma resposta do Avelino, né? Dos últimos 100 milhões investidos no ano 25 e 24, você tem uma ideia do que a gente está sempre buscando de melhor. Óbvio, a gente sempre olha para o mercado interno e a indústria nacional e tenta adquirir produtos aqui, né? Mas a gente comprou aproximadamente 70%, 80% desses equipamentos fora do Brasil. Países como Alemanha, Áustria, Portugal, China, são países que têm fornecedores dedicados com engenharia de ponta, onde a gente vai buscar o que há de melhor em equipamentos e traz para o mercado brasileiro, né? Então, a gente se preocupa muito com essa questão da qualidade, tá? Nem tudo a gente consegue desenvolver fornecedores no Brasil, infelizmente é uma indústria que está um pouco atrás de alguns setores do mundo, então a gente vai buscar o que há de melhor lá fora, tá? Então, os grandes players mundiais do nosso segmento trabalham com equipamentos muito similares aos que a gente aplica aqui, né? Então, a gente persegue de forma muito intensa essa questão da qualidade e da engenharia de ponta nos nossos produtos, né? Então, para você ter uma noção da magnitude do que a gente traz de fora de tecnologia para ser aplicado aqui no Brasil, nos nossos canteiros. Perfeito. Eu vou só voltar rapidinho para Avelino, para pegar um gancho da última resposta dele, que ele falou sobre a questão da falta da escassez de mão de obra, né? Que a gente tem observado uma queixa quase que geral em diversos segmentos da economia, né? E eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, Avelino, no sentido seguinte, o que está acontecendo? Qual é a avaliação de vocês? O pessoal não quer trabalhar mais no setor, ou a gente está vivendo aquele período de pleno emprego, né? Porque os números as pesquisas do IBGE, quando fala de emprego e desemprego, mostra esse bom momento do mercado de trabalho, né? Em algumas regiões do país você tem praticamente pleno emprego, né? O que é que está acontecendo, né? E como combater essa escassez de mão de obra num setor tão importante como o de vocês, né? De construção. Bom, Geraldo, é super difícil a gente acertar na mosca isso, né? A gente vem sofrendo e não conseguiu acertar até hoje, mas a gente está num caminho já em relação a isso, que é o caminho da industrialização. A gente escuta várias fontes e visita bastante clientes e obras, a gente sabe que muito dessa mão de obra está migrando para outros serviços, está migrando para o seu próprio negócio, para Uber, para fazer um trabalho digital, né? E isso está acontecendo realmente. Hoje você não é só escassez de mão de obra, é a qualidade na mão de obra da construção civil. Eu diria que a ponta hoje, ela está executando, a ponta antes, ela tinha um trabalho muito grande. Hoje, se você mandar um projeto para a ponta, eu diria para você, assim, com exagero, logicamente, considere isso um bom exagero, mas se você mandar para a ponta um desenho totalmente errado, de uma coisa totalmente errada, é capaz da ponta fazer aquela coisa e não questionar. Por quê? Porque a gente está botando a ponta só para executar. Praticamente a ponta só executa. O trabalho todo está vindo para o back-office. E o pior, nessa fase de crescimento, o que acontece? A gente cresce as obras, as frentes, e se essas frentes não têm qualidade, a gente tem que se digitalizar o máximo possível para criar informação, para mandar informação no tempo, para conseguir se comunicar com o sistema, contabilizar, apropriar. Isso não é fácil. É uma transformação muito grande, mas eu vejo as empresas se movimentando com relação a isso. Eu vejo as empresas investindo nessa digitalização, investindo nessa visão. Eu acho que não tem volta isso, né? Eu acho que não tem volta, porque se a gente for olhar, aí você estava até falando de outros países, é mais ou menos assim, é muito equipamento, muito planejamento, né? Com uma produtividade maior. Esse caminho eu acho que não tem volta, tá, Geraldo? É uma impressão minha, tá? Mas é uma sensação que eu tenho visitando todos os meus clientes. Perfeito.
João, vou voltar um pouquinho aqui para a Bahia, né, para a nossa realidade. Fala um pouco aí da Bahia, né, esse mercado aqui nosso, nos negócios da SH. Qual é a importância da Bahia para vocês? Geraldo, é importante, a Bahia é um estado muito pulsante em construção civil, né? A região Nordeste, né, já tem uma representatividade muito grande, quase 17% do PIB da construção civil nacional está no Nordeste, né? E dentro do Nordeste a Bahia responde por quase 33%, né? Então, por aí a gente já tira, né, com números bastante pesados, né, a importância da Bahia. Né? Foi a quarta cidade do Brasil, Salvador, que mais gerou empregos, né, na construção civil em janeiro de 25, né, tendo como a referência aquela data. Então, é um estado que a gente olha com muita importância, tá? Aqui tem um nicho de negócios em diversos segmentos da construção civil, tem muita obra de infraestrutura, a gente está participando das principais obras na cidade e no estado, o VLT que você citou, que vai ligar a orla ao subúrbio, uma obra importantíssima, né, dentro de Salvador. A gente está participando com soluções lá aplicadas com os nossos equipamentos. Participamos ali das obras do complexo de viadutos na região do Shopping da Bahia, que gerou todo aquele transtorno ali no trânsito, mas hoje acho que está todo mundo bastante feliz em transitar ali, deu bastante fluidez àquela região. A gente tem participado muito ativamente, falando também ainda de infraestrutura, de obras de saneamento, que continua sendo um déficit no Brasil como um todo, na Bahia não é diferente. A gente tem sistemas de abastecimento de água em construção em Simões Filho, um projeto muito grande em Feira de Santana. Participamos de uma das maiores obras nossas, que é de água, que é a parte de abastecimento do Baixio, da IRC, um projeto muito grande, onde a SH está participando fortemente. Também na parte de esgoto, em Candeias, em Vitória da Conquista. Enfim, são muitos projetos que a gente tem envolvido na parte de infraestrutura. A parte residencial não é diferente, apesar de existir uma persistência, né, na manutenção da taxa alta de juros, que agora há uma sinalização que isso vai melhorar, mas ainda assim esse setor permaneceu ativo, surpreendentemente até, e a gente participando deles. Obras comerciais, a gente tem participado também, estamos construindo um grande shopping lá junto com um cliente na região de Luiz Eduardo Magalhães, uma região muito desenvolta. Enfim, a Bahia tem sido um celeiro muito oportuno, né, de obras em todas as regiões. Tá? Obras industriais também, esse um pouco menor, o polo petroquímico já não é mais aquele polo de outrora que se expandia, se retraiu muito, mas de vez em quando a gente participa de algumas oportunidades também. Então, a Bahia vive um bom momento, falando em construção civil. O grande desafio, como a Eline já falou, e tem sido recorrente esse tema, é essa escassez de mão de obra. A gente busca, com esses produtos, essa engenharia toda, driblar isso, né, trazer mais qualidade para a tecnologia da construção e lidar com essa escassez para fazer frente à necessidade que esses projetos têm trazido para as nossas cabeças pensantes aqui em termos de engenharia. Uhum. Nessas obras que vocês participam aqui na Bahia, em Salvador e na Bahia de modo geral, que tipo de equipamento vocês fornecem? Por exemplo, VLT, só para o nosso público entender, né? Como é que vocês participam no VLT? A gente trabalha, como você citou lá no início, né? A gente trabalha tecnologia para a execução de estruturas de concreto, tá? Obra de infraestrutura praticamente é uma predominância, né, de muito concreto envolvido. Então, a gente trabalha com os sistemas de formas e escoramentos, né, enquanto aquelas estruturas estão sendo executadas, carecem de suporte desses equipamentos até que a gente chegue ao projeto final, tá? Um viaduto lá que hoje está sendo transitado. Isso precisa ser construído. Então, a gente imprime engenharia e tecnologia com formas e escoramentos, né, estruturas de acesso, com todos os aparatos de segurança necessários, e se envolve materiais de aço, alumínio, equipamentos de produção mais refinada e algumas tecnologias específicas, treliças de carga. Então, é um lote de equipamentos nessa linha que a gente aplica para executar essas estruturas de concreto, tá? Com essas estruturas provisórias nossas, até que a gente consiga executar o projeto como um todo. Uhum. Como é que você vê, João, as perspectivas da SH aqui para a Bahia nos próximos anos? Manter essa pegada aí, crescer ainda mais? E já pegando até um gancho mais factual, é um ano, por exemplo, 2026 é um ano de eleição, né? Um ano de Copa do Mundo. Isso impacta de alguma forma o negócio de vocês? Tem a perspectiva de mais redução de taxa de juros? Né? Qual é o cenário aí que vocês observam para esse ano
e trazendo aí para a Bahia, esse cenário para a Bahia? Os últimos anos foram anos muito bons. A filial da Bahia cresceu mais do que a média nossa Brasil, que é um sinal muito positivo. Vivemos ali um hiato da pandemia que foi importante, porque foi um efeito muito positivo para a construção civil, mas se nos compararmos hoje ao antes da pandemia, tanto a construção civil quanto a SH aqui na Bahia, a gente está fazendo frente àqueles dados lá de trás, então o que é muito importante. Ano de eleição é sempre um ano de interrogação, tá? A gente sabe como é que as coisas funcionam e tem reflexos na economia. A construção civil não é diferente, tá? A gente espera que, independente de quem ganhe o certame, o pleito, os projetos continuem sendo destravados, as coisas continuem acontecendo. A gente tem visto com muito otimismo, tá? Muitos projetos já estão lançados, já estão em construção e vão ter que passar pelo período eleitoral de alguma maneira, tá? Então, as coisas vão continuar a acontecer porque as obras precisam ser finalizadas, né? E, do ponto de vista de crédito, né, taxa de juros caindo, naturalmente há um convite a se destravar projetos, né? O empresário tira o seu recurso ali que está estático, surfando essa onda de altas taxas, vai colocar na economia real, o mercado imobiliário também começa a ter um privilégio de ter clientes com acesso a crédito de forma mais tranquila e menos dificultosa. Então, a gente está vendo com boas perspectivas, tá? Para frente, 2026, como eu falei, a gente estava prevendo aí um crescimento de 10% da companhia como um todo. Aqui, a gente prevê um crescimento maior do que a média e esperamos que esses projetos que estão aí desenhados aconteçam. E quem sabe, né, um projeto tão grande como a ponte Salvador-Itaparica saia do papel também, porque isso não é só uma ponte, isso traz a reboque todo um conglomerado de obras acessórias, e a gente espera que isso, saindo do papel, a gente viva aí praticamente uma década de muito movimento de construção civil. Então, as perspectivas são muito boas para a Bahia, e a gente espera que assim continue. Uhum. Só uma curiosidade, João, daqui a pouco eu volto para Avelino, metrô de Salvador, vocês participam de obras aqui? Por exemplo, amanhã hoje, nessa quinta, nos próximos dias, o presidente Lula está anunciando o novo tramo aqui do metrô, né, para o Campo Grande, né? Vocês já atuaram em algum momento em obras do metrô? Sim, atuamos. A gente participou de um pedaço da linha 1, lá atrás. Na linha 2, a gente participou também de algumas fatias de obras. São obras muito grandes, que necessitam de diversos fornecedores nos diversos segmentos, pela complexidade, pelo volume envolvido. Tá? E a gente espera que estejamos presentes nessas novas fases, né? Quando são lançados esses programas aí, espero que o presidente lance isso, saia do papel e a coisa vá para o canteiro, né? Seguramente a gente vai estar estudando os projetos e vai estar se esforçando para estar participando junto com os parceiros construtores dessas obras que são tão importantes para a Bahia. Mas a gente já vem com o histórico de participar, sim, dos projetos anteriores, das linhas 1 e 2, que foram as primeiras a serem construídas aqui. Me permita até complementar, tá, Geraldo? Não só na Bahia, né? Então, a gente falar um pouco aí, também um pouco expandir para o Brasil. Os investimentos são altíssimos na área de infraestrutura, tá? Nessa área de mobilidade urbana, passa de 280 bilhões. E também a área de saneamento, né? Na área também de estações de tratamento e tal, que estão na base aí dos 170, 180 bilhões. Então, não só na Bahia, mas como todo o Brasil, eu acho que essa lanterna ela tem que ser estendida também, né? Logicamente, o João e a Bahia estão de parabéns pela mobilidade que está se desenvolvendo muito. Eu, em Salvador, da última vez, fiquei encantado. Inclusive, visitei a obra também, estou bastante animado com isso. E a Ponte Salvador é aquela que a gente já estuda há muito tempo, né? Essa aí a gente tem que torcer mesmo. E eu acho que vai acontecer. Dessa vez está andando, né? É verdade. Ô, João, Avelino, você que está já pegando um outro gancho aqui, como é que você observa as tendências das obras hoje? O que é que vocês estão imaginando para o futuro? Né? Mais industrialização, mais tecnologia, mais produtividade, ou uma mistura de um pouquinho de cada coisa? O que é que vocês esperam? Olha, eu vou voltar, eu acho que você falou a palavra-chave aí, de novo. Eu, representante aqui da indústria, estou toda hora falando, eu adoro ela, que é a industrialização. Tá? Mas ela vem acompanhada de muita coisa, tá? Não é a industrialização só. Eu entendo que essa nossa engenharia está indo cada vez mais para mais cálculo, sim, mais cálculo, né? Mais indústria, vou falar a palavra indústria de novo, e menos improviso, né?
Eu acho que esse é o ponto da história. A gente está caminhando para aí, mas a gente precisa passar por outras coisas também, evolução, que vai vir junto, a evolução das soluções estruturais, né? Evolução da produtividade, que é muito baixa aqui, né? A gente precisa passar para... E quando você fala em evolução dos projetos estruturais, né? Você fala de projetos mais otimizados, né? Utilização de mais software, mais ferramenta, você passa por tecnologia de concreto, um concreto mais avançado, um concreto, né? E, enfim. Aí você tem todas essas metodologias de concreto, pré-fabricado, a parede de concreto, o metal, a seção completa, você levar, né? Então, aí você passa por tudo isso, as estruturas mistas, cada um com a sua viabilidade, mas todos eles vão ter que trabalhar nessa linha de industrialização. Não tem... Isso aí é uma viagem sem volta. Eu entendo isso, né? E na questão, eu acho que da produtividade, eu acho que é um pouco mais de educação, é um pouco mais vamos assim dizer, de planejamento mesmo, do que tem que ser feito, sem improviso, para que a gente consiga ter realmente essa produtividade maior, tá? Acho que é um pouco disso, tá? E a questão da inovação? Como é que vocês encaram dentro da empresa? Enfim, fala um pouco dessa coisa de pesquisa, desenvolvimento. Olha, se a gente... Esse nosso mercado é um mercado que ele vai ciclando naturalmente, né? Ele vai percorrendo o caminho mais fácil e o caminho que dá mais resultado. Eu acho que a gente tem que estar em constante inovação. A gente sempre está lançando equipamentos novos, sempre está vendo as tendências de mercado. Nós, todo ano, participamos de feiras e eventos na qual a gente lança tecnologia nova, né? A gente está aderindo a tudo. A digitalização da companhia está sendo realizada, né? A gente está melhorando a governança da companhia. A gente, em termos de produto, estamos entrando agora nas grandes edificações, nas edificações que a gente diria que são os halls das edificações, já iniciando agora uma segunda etapa, um segundo ciclo de equipamentos, tá? Como sistemas autotrepantes. Utilizamos muito nessa questão. A gente tem 2 equipamentos que eu também considero equipamentos muito bons e que contribuem muito com essa industrialização, essa inovação, que é o Topec e o Lumiforme, que vão sempre para as obras também e asseguram essa produtividade, esse ganho de prazo e custo, tá? Eu acho que é um pouco disso, né? A inovação ela passa por esses caminhos todos. Não tem e ela ela depende muito de cada metodologia construtiva, tá? Uma não substitui a outra, elas às vezes têm que ser adaptadas, e às vezes são mistas, e você tem que estar sempre inovando para atender essas novas necessidades. E além, Geraldo, complementando o que a Avelino está falando, ele falou muito de inovação em produto, em equipamentos, a gente também trabalha muito forte a parte de inovação em sistema, tá? A gente desenvolve muitas tecnologias, novos softwares de propriedade intelectual da própria SH, que a gente já coloca à disposição na mão do nosso cliente, para que ele interaja e tenha uma plena conexão, sem depender dos aparatos de outrora, que seria um computador, ou sentar numa máquina mais robusta. É a gestão, né, João? Hoje o gestor de obra, ou um executor, um mestre de obra que queira, ele abre um projeto na palma da mão, com o próprio celular, de forma muito simples, onde a gente sobe as informações para eles, através da nossa plataforma, que ele acessa remotamente de onde ele estiver. Então, isso é quase que uma necessidade imperativa, né, do mundo atual, ter essa tecnologia à palma da mão a todo momento. A gente tem investido muito nessa parte de sistema e desenvolvimento tecnológico para fazer frente à necessidade do mercado. Olhando por esse ponto, João, que eu acho que eu descambei muito para o equipamento, né? Mas isso reduz muito o custo, né? Reduz muito o custo né? Você prevê problema, você faz uma comunicação melhor com o cliente também, né? Eu acho que isso tudo está inserido nesse, né? Aumenta a produtividade também, né? Permite aquela gestão em tempo real, né? Porque o cara tá E não menos importante, né, Avelino? Preocupações também com o meio ambiente, né? A SH se preocupa aí com o famoso ESG, né? Que é muito praticado pelas empresas,
já tem alguns anos que a gente não sabe o que é imprimir uma folha de papel chamada de projeto. Verdade, verdade. A gente trabalha isso tudo digitalmente e incentiva o cliente a transitar dessa maneira, né? Então, a gente também preocupa-se com o meio ambiente, porque é uma coisa importante, um tema sempre atual, né? Principalmente agora. Então, também tem essas questões que a inovação acaba usando também de artifícios, né? Para a gente poder cuidar também do nosso ambiente. Né? Ela tem uma resistência a essa mudança, né? Mas num primeiro momento tem uma resistência, mas depois ela vai dominando e ela vai mostrando resultado. Eu acho que isso é fundamental, né? Verdade. Vocês falaram muito de inovação, tecnologia. Eu me lembrei de inteligência artificial, né? Que está na vida de todo mundo hoje em dia. Como é que está na vida da SH? Fala aí um pouco. Eu não vivo mais sem ela. Nem para responder e-mail agora a gente não deixa de usar, né, João? Não tem como ser diferente, né? Hoje é um grande desafio e uma coisa que só cresce, né? A gente tem buscado a cada dia usar cada vez mais inteligência artificial e os resultados são muito imediatos e muito interessantes. Muitas tarefas nossas a gente já tem conseguido reduzir a necessidade de mão de obra, a gente tem cortado tempo, a gente tem adquirido mais qualidade em muitos processos. Não tem como ser diferente, tá? Eu já vejo uma transformação, assim, muito interessante. Não acho que, uma opinião pessoal, a gente vai virar refém 100% da inteligência artificial, né? Mas a gente vai estar chegando num nível que a gente vai ter que conviver com isso obrigatoriamente, mas vai ser uma convivência muito, muito legal. Aqui não tem sido diferente. Eu não consigo mais viver sem algumas ferramentas que a IA nos proporciona. Sim. Estamos chegando aqui já no finalzinho do programa. Avelino e João, Avelino primeiro, recado final, depois João, e depois eu me despeço aqui do pessoal. Vai lá, Avelino. Não, recado final, primeiro eu queria agradecer mais uma vez o Geraldo, tá? Um prazer. O recado final é que SH é uma empresa, como o João falou, está em 11 endereços aqui, a gente está aberto. O nosso grande objetivo é trabalhar com os clientes, não é vender. Então, a gente faz uma engenharia aqui. Eu acho que vocês têm aqui parceiros. Esse é o nosso negócio, é fazer essa parceria, ver a obra andar, ver ter os resultados acontecerem. Esse seria aí um recado. Geraldo, mais uma vez, obrigado. O papo foi muito agradável, nem vi a hora passar. Foi muito bacana estar aqui. Agradeço em nome da SH mais uma vez. E deixo aqui o convite, né, para quem quiser interagir e conhecer um pouco mais do nosso mundo, que é muito interessante, muito diversificado, visite as nossas redes sociais. A gente está no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, a gente está por aí, no YouTube, a gente tem muito material legal. Aos que se interessarem, não só clientes, mas tem gente que quer trabalhar, quer saber como entrar nesse setor que é tão interessante, a gente tem sempre vagas abertas, estamos sempre contratando novas pessoas, somos uma empresa formadora de talentos. Então, estudantes que se interessem aí, que acessem aqui o material, coloque o seu currículo, busca a gente, que a gente está sempre de olho em novos talentos, de olho no mercado e buscando ter essa troca com a sociedade de forma tão intensa, tá? Então, fica aí o meu convite, quem quiser desbravar um pouco mais, estamos nas principais plataformas digitais. Perfeito. Agradecendo mais uma vez Avelino Garzoni e João Paulo Corvo, eles são executivos da SH. Obrigado, João. Obrigado, Avelino. Até uma próxima edição do Webinar da Indústria. Tchau, tchau.